Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês devem estar notando que o cenário é o mesmo, a roupa é a mesma. Claro, eu estou filmando exatamente depois, no mesmo momento. Vocês viram um vídeo de 6 meses e agora eu estou fazendo esse vídeo que é o vídeo sobre BLW, Baby Led Weaning. O que é isso? Como que funciona? Vou explicar tudo com detalhes pra vocês agora. Então se você quer aprender um pouco mais sobre BLW, continue assistindo esse vídeo. Bom, pessoal, o momento que o bebê começa assim a comer é um momento super delicado, que a gente tem muita dúvida, que a gente fica super perdida, principalmente a gente, mãe de primeiro de viagem, que a gente não teve outros filhos antes, não sabe muito o que esperar da introdução alimentar. Então, antes de tudo eu quero falar que existem várias maneiras de você fazer a introdução alimentar. Não existe só uma maneira correta, a minha maneira é a melhor pra mim e a sua maneira é a melhor pra você. Então eu não vou julgar a maneira de ninguém e eu espero não ser julgada também pela minha maneira. Eu sei que tem muitas dúvidas sobre todos os métodos, ninguém sabe de tudo que existe. Então o nosso dever é pesquisar sempre, nos informarmos antes de fazer qualquer comentário, antes de falar qualquer besteira, a gente tem que estar informado. Então, isso que eu queria falar antes de começar a falar mesmo sobre esse método. Bom, BLW significa Baby Led Weaning, que em português significa desmame guiado pelo bebê. Bom, o BLW hoje em dia não é exatamente o desmame, porque não necessariamente o bebê precisa parar de mamar para começar a comer. O ideal hoje é que os bebês mamem até 2 anos de idade e a gente sabe que o leite não vira água, que o leite não perde os nutrientes, que a gente sabe que o leite não é mais capaz de sustentar o bebê só por ele mesmo. Não quer dizer que o bebê tem que começar a tomar fórmula, mas quer dizer que o bebê precisa de outras fontes de nutriente. E é por isso que a gente faz a introdução alimentar. O nome mesmo já diz, é uma introdução alimentar. Você não precisa de esperar que você vai fazer um prato de comida e o seu bebê vai sentar e vai comer, enfim. Não é isso, você vai apresentar os alimentos para o seu bebê, você vai começar agora e vai ser uma mudança para eles, uma mudança radical, ele vai se adaptar a uma outra forma de alimentação. Então é super difícil mesmo, independente do método que você escolher. O sol tá chegando aqui em mim, tá difícil de fazer isso. Vamos ver se eu consigo migrar um pouco. Acho que não. Tá esquisito essa área aqui porque eu estou amamentando o Olivia enquanto eu faço esse vídeo, então tenha um pouquinho de paciência com o meu rosto suado, sem maquiagem, porque a vida de mãe é isso daí. Então, bom, a gente sabe que tem dificuldade mesmo. Mas o que acontece? Quando você faz a alimentação do bebê da maneira tradicional, ou seja, você faz a papinha para criança, você prepara os alimentos, você cozinha e você amassa, bate no liquidificador e aí você oferece todos os alimentos da mesma maneira. O que é isso? Você, na minha opinião, você está igualando todos os alimentos, todos os legumes, as frutas, numa mesma textura, normalmente no mesmo cheiro, numa mesma cor. Então, o bebê não vai ter aquela diferenciação, a abóbora é laranja, é molinha, é assim, assim, assada. A melancia é assim, assim, assada, tem essa cor, tem esse cheiro. Você está misturando tudo e fazendo um mexidão ali no prato do seu bebê. Outra coisa, quando você está alimentando seu bebê com uma colher, você controla, basicamente você controla a quantidade que o seu bebê come. Você vai enrolando ele e tal, e vai colocando colherada, 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 até você achar que está suficiente. Então, essas são duas desvantagens da alimentação tradicional que eu considero desvantagens. No BLW não, você vai pegar um alimento, por exemplo, uma cenoura. Você vai cozinhar essa cenoura, você vai partir de uma maneira que o seu bebê consiga segurar, levar à boca e comer. Você vai partir, você vai cozinhar, partir e oferecer. E tem a diferença entre oferecer e dar. Quando você dá comida pro bebê, você meio que tá forçando ele, você tá estipulando a quantidade como a maneira que o bebê vai comer aquele alimento. No BLW não, você vai oferecer pro bebê, você vai dar a opção a ele de comer ou não, você vai dar a opção de... você vai mostrar pra ele como que aquele alimento é de verdade, como que é aquele cheiro, como que é a textura da cenoura, como que é a textura do alface, como que é a textura da beterraba, como que é a textura do brócolis, qual que é o cheiro de cada coisa. E aí você vai oferecer pro seu bebê, ele vai mostrar pra você se ele gosta, ele vai comer o tanto que couber na barriguinha dele, você não vai ficar entuchando aquela comida goela abaixo. Se ele quiser mais, ele vai pedir, se ele não quiser mais, ele também vai mostrar isso. Então eu acho que isso é maravilhoso. Você tá dando autonomia pro seu bebê se alimentar. Claro que isso nem sempre é tão lindo como a gente fala, né? Que nós mães temos isso de florear tudo, de mostrar pros outros como é bom, como é fácil, e não é. Claro que o seu bebê
inicialmente vai olhar aquilo e não vai saber o que fazer. Ele não sabe aquela cenoura pra comer. Seu papel é mostrar pra ele o que fazer e como fazer. No BLW você tem que ter muito mais paciência, porque ele vai comer menos, porque você não tá controlando a quantidade. É o tanto que ele sabe, ele vai enjoar, vai ser bem mais difícil. Ele vai jogar a comida no chão porque ele vai achar que é um brinquedo. Você vai ter muito mais sujeira pra limpar, muito mais banhos pra dar. Mas é recompensador, gente, eu garanto pra vocês. Eu acompanho mães que fazem o BLW. Em questão de poucos meses a criança sabe exatamente o que ela quer, como ela quer, sabe comer, pega com a mão, super independente. Você não tem aquela trabalheira de fazer a papinha. E o seu bebê vai crescer com o hábito de gostar do que ele tá comendo, saber o que ele tá comendo. Se ele vê o brócolis, ele vai saber aquilo ali é brócolis, eu gosto de brócolis, eu gosto muito de brócolis. Aquilo ali é rabanete, eu detesto rabanete, não vou comer o rabanete. Nós, adultos, nós temos essa autonomia de comer só aquilo que a gente gosta. Então eu acho um pouco injusto a gente forçar o bebê a comer uma coisa que talvez ele não vai gostar. Esse é o meu pensamento, a minha visão de mãe. Eu odeio que me forcem a comer as coisas, sabe? Eu, por exemplo, detesto isso de rabada, de pescoço de peru, isso. Eu odiaria se alguém me forçasse isso goela abaixo e fosse, assim, severo comigo, sabe? Você tem que comer e pronto, acabou. Não acho que é assim que funciona. Eu acho que a alimentação tem que ser tratada de uma maneira prazerosa, que o bebê queira comer aquilo ali, a criança tenha vontade, tenha apetite, sabe? Então eu acho que o BLW incentiva muito isso. As desvantagens do BLW. Talvez o seu bebê coma menos do que você espera. Ele demore mais para se adaptar. Então as mães ficam um pouco preocupadas com a ingestão de nutriente e tudo mais. Mas se o seu bebê, principalmente se ele mama o leite materno, até o primeiro ano de vida é a principal fonte de ganho de nutrientes, a principal fonte de ganho de vitaminas. Você não tem que se preocupar com isso caso seu bebê mame exclusivamente no peito. Se ele mama leite artificial, eu não sei te dizer, você tem que perguntar pro seu pediatra. Mas até 1 ano de idade você pode se despreocupar. Claro que você tem que oferecer, você tem que insistir, você tem que ir ali todo dia, oferecer um pouquinho e mostrar. Se o seu bebê não se adaptar ao BLW, oferece de alguma maneira. Eu, por exemplo, eu tenho feito fruta BLW, legumes amassados. Porque assim tá funcionando pra gente. Você não tem que colocar na sua cabeça, vai ser assim, pronto, acabou e não tem outra maneira. Claro que tem, a melhor maneira é aquela que você se adapta melhor. Aqui a gente se adaptou melhor assim. Por enquanto a gente amassa os legumes na hora do almoço e oferece pra ela dessa forma. A gente dá pra ela dessa forma. Eu tô dando na colher e tô entuchando igual abaixo, porque eu ainda não me sinto segura em fazer esse 100% BLW. Eu tenho medo dela não comer o tanto que ela precisa. Então, assim é o jeito melhor pra mim e ponto. Ninguém vai me tirar de cabeça. Mas a minha intenção é fazer 100% BLW. E aí vocês vão me falar, e o engasgo? O engasgo é a maior dúvida de quem tá pensando em começar o BLW. É o seguinte, existe sim a chance de engasgo e é uma chance real. Você pode se engasgar comendo um pedaço de abóbora, um pedaço de melancia. Vocês já perceberam meus preferidos, né? Abóbora, melancia e cenoura. Então você pode se engasgar comendo qualquer coisa, mas você também pode se engasgar tomando água, você também pode se engasgar tomando leite. Vocês que são mães, quantas vezes vocês já viram o bebê tá tomando leite e de repente ele para e começa a tossir e tá engasgando? Milhares de vezes a Olivia já se engasgou com o leite do peito. Então, isso pode acontecer independente da maneira que você oferece o alimento ao bebê, seja papinha ou seja BLW. A diferença é que no BLW, quando acontece assim, do bebê comer um pedaço que é um pouco maior que ele consegue triturar, ele engole o pedaço inteiro, ele tem aquele reflexo de pôr pra fora. Igual quando a gente tá escovando o dente e vai até mais no fundo na língua, a gente não dá aquela vontade assim de voltar, de vomitar. Isso é nosso corpo falando pra gente que aquilo ali não passa na garganta, que a gente tem que devolver e tentar de outra maneira. Então a gente tem esse reflexo mesmo. E a mesma coisa com os bebês, eles estão comendo, passou um pedaço muito grande, eles têm o reflexo de fazer voltar. Então comeu, mastigou e engoliu inteiro, eles vão fazer tentar tirar aquilo ali da garganta justamente pra não engasgar. Então, justamente pra não engasgar, o bebê tem esse reflexo de colocar a comida pra fora. Muitas vezes a gente chama esse reflexo de gag reflex, tá escrito aqui embaixo pra vocês, que é justamente esse reflexo de fazer esse de tirar aquela coisa de dentro da garganta. E isso muitas vezes é confundido com um engasgo, porque parece mesmo um engasgo, parece que o bebê tá sufocando, mas na maioria das vezes ele não tá, na maioria das vezes ele só tá tentando evitar o engasgo. E é nessa hora que entra a calma da mãe, a paciência da mãe, ou do pai, ou do cuidador,
de saber identificar o engasgo, de saber identificar um gag reflex, e você precisa de estudar muito, pesquisar, ver vídeo, se informar para justamente você saber diferenciar esse engasgo do reflexo. Claro que pode acontecer um engasgo, gente. Não digam que eu tô falando, o bebê nunca vai engasgar. Pode engasgar sim. Você tem que estar preparada, você tem que saber fazer a manobra. Procura no Google como fazer a manobra de desengasgo em crianças, em bebês. Você tem que aprender se esse for o método que você escolher. Independente desse seu método, se você escolher fazer o método tradicional, se você escolher fazer o método de BLW, se você escolher não fazer método nenhum, seu bebê pode engasgar com uma tampa de caneta, seu bebê pode se engasgar com um pedacinho de papel. Então você tem que saber desengasgar uma criança independente da maneira que ele come. Então, eu acredito muito no método BLW, eu acredito muito em incentivar a independência da criança e incentivar a autonomia da criança. Mais do que tudo, a autonomia, gente. É muito bom você tratar o bebê, a criança, como um indivíduo, como um ser humano, com desejos, vontades e escolhas. Porque eu acho que não é porque ela não sabe falar que ela não tem vontade. É claro que tem. Claro que ela gosta de uma coisa mais do que outra. E eu acho muito injusto a gente querer forçar as nossas vontades sobre um outro ser humano, sabe? Então, eu acredito muito em dar autonomia pra minha filha de escolher, de ter voz. Claro que não vai ser, mãe, eu quero um Big Mac com Coca-Cola e pronto, acabou. Não é isso. É dar a opção dela descobrir as coisas, sabe? Dela fazer a bagunça dela, dela querer descobrir mesmo, sabe? Se ela olhar pro barro e quiser experimentar um pedaço de barro e terra e grama, vai fundo, sabe? Se joga, vai ver que é ruim, vai ver que não vale a pena. E pra ela ter as experiências próprias, sabe? Eu já experimentei, eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto. E eu quero que ela tenha essa mesma vida, sabe? Essa mesma confiança nela. E outra coisa do BLW, você, quando o bebê come os pedaços, ele tem esses reflexos, né? O gag reflex. Cada gag reflex é um engasgo a menos, porque ele tá se treinando a não colocar um pedaço tão grande na boca. Com os reflexos, ele tá aprendendo com o corpo dele, ele tá entendendo como que aquilo ali funciona, sabe? Então, eu sou fã do BLW. Quem faz BLW desde o começo, tem meu aplauso, você é demais. Eu ainda não me sinto segura o suficiente. A Olivia já teve um gag reflex com pera e ela fez... E o pai dela saiu de perto, ele falou assim, eu não consigo assistir, isso não é pra mim. Ele saiu e eu fiquei ali com ela. Respirei, calma, caladinha. Eu não posso demonstrar que eu tô nervosa, senão ela fica nervosa também e pode acabar se engasgando de verdade. Então, mantive a calma e ela cuspiu o pedaço de pera e continuou comendo normalmente. Tem alguns alimentos que causam mais engasgos que outros, que, por exemplo, a maçã. A maçã ela é mais dura, às vezes ela quebra um pedaço, não consegue mastigar, então é mais difícil pra ela e pode acontecer mais engasgo. Então alguns alimentos você pode cozinhar antes, cozer, não sei como fala. Você cozinha e oferece pra ficar mais molinha, numa textura melhor pra poder ter facilidade de triturar aquilo ali com a gengiva. Outras coisas, você corta em palitinho. Por exemplo, o bebê ainda não tem esse movimento. Cadê? Não tem o movimento da pinça. Então, normalmente ele vai pegar o alimento com o punho todo. Então o alimento tem que sobrar dos dois lados da mão pra ele poder comer aqui, poder comer aqui. Então ele segura e sobra alimento dos dois lados pra ele comer. Por exemplo, quando a gente pega uma caneta, a gente sobra alimento caneta dos dois lados. E outra dica também que eu dou, deixar um pedacinho da casca pro bebê poder segurar. Eu dei abacate pra Olivia e eu cometi o erro de dar abacate sem casca. Ela não conseguia pegar, então ficou frustrante, ela perdeu o interesse e não quis comer. Então, se eu tivesse deixado um pedacinho da casca, seria fácil pra ela pegar aquilo ali e comer e roer mesmo, igual um ratinho, aquele alimento da casca. Bom, essa é a minha view. É assim que eu vejo o BLW, é assim que eu enxergo. Eu já fiz algumas pesquisas, eu não sou expert, eu não sou nenhuma profissional. Consulta o seu pediatra, consulta o seu nutricionista, o endocrinologista, um profissional da saúde, ele vai saber te indicar tudo sobre BLWs, tudo sobre nutrição do bebê, sobre introdução alimentar tradicional, sobre o BLW, sobre a dieta paleolítica, que é o que a Olivia faz. A dieta paleolítica quer dizer que ela não consome nada de industrializado até 1 ano de idade. Nada de sal, nada de açúcar, biscoito de polvilho, biscoito de maisena, arroz. Por exemplo, se o homem das cavernas não tem acesso àquele alimento, a Olivia também não tem. Então, nada de danoninho, nada de suquinho de caixinha, de nada. Tudo que foi industrializado,
a Olivia não vai consumir até 1 ano de idade. Isso é a dieta paleolítica. Então, consulta mesmo um profissional da saúde para ele te informar direitinho como isso funciona. Essa é só a minha opinião, isso é só como que nós estamos fazendo, como funciona pra minha família. E como vocês sempre perguntam no Instagram, é claro que eu tinha que fazer esse vídeo pra vocês. Então eu vou colocar uns clipezinhos da Olivia comendo, algumas fotos, pra vocês verem como é maravilhoso, como é lindo ver um bebezinho comendo. E acaba que eu me alimento muito melhor também, porque ela começa a comer uma fruta, não termina, e aí fico com dó de jogar fora e eu pego e como também. Então, deem uma chance pro BLW, amamentem até os 2 anos de idade e sejam felizes. Essa é a minha dica, eu acho que é precioso você criar hábitos saudáveis numa criança, num bebê, desde o nascimento, sabe? Eu não tive isso e hoje eu como muita porcaria, eu não vivo sem chocolate. Fast food tá sendo um terror pra tirar da minha vida, eu não consigo. E eu acho que isso vai um pouco da minha educação, da minha criação. Eu não fui criada com hábitos saudáveis desde o princípio. Apesar de que eu como super bem, assim, a variedade de coisas que eu como é muito grande. Eu como salada, eu como fruta, eu como tudo isso, mas eu também como as porcarias. Eu queria não gostar das porcarias, sabe? Comer só a parte boa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se eu esqueci de falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Vamos ajudar uns aos outros. E um beijo muito grande. Eu recomendo pra vocês aprenderem mais sobre o BLW aqui no YouTube. Casal Thiago e Gabi, que eu sei que eles fizeram com a Manuzinha. Um beijo pra eles se vocês estiverem assistindo esse vídeo. Amo, amo, amo o canal de vocês. E no Instagram, @babynutri e tá na hora do papá. Esses são os perfis, as pessoas que eu indico que sabem de BLW, que vão poder ajudar vocês também, tá joia? Então, um beijo grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!